Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós estamos aqui com Apocalipse capítulo 11. Eu tenho certeza que você está curioso com relação a esse capítulo e eu também estava muito curiosa. E eu procurei várias opiniões, eu procurei várias interpretações e vou passar para você aquilo que o Senhor colocou no meu coração e você tenha a sua própria revelação, caso você deseje buscá-la no trono do Senhor. Diz assim, Apocalipse 11, vai falar sobre duas testemunhas. Ele diz, deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir. Uma vara de medir. Vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que estiverem lá. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Nós vamos parar aí para tentar entender essa cana de medir, esse instrumento, esse caniço, semelhante a uma vara, como diz essa palavra. Ele já foi citado uma vez lá em Ezequiel capítulo 40. Essa vara já apareceu para nós, essa vara. E do que ela tratava? De duas coisas, basicamente da reconstrução do templo de Jerusalém. Ele estava dando para o Ezequiel as medidas, as formas, e também fala sobre a proteção de Deus, porque ali, num determinado momento, ele diz, eu serei um muro de fogo ao redor desses que estiverem ali, que estiverem no templo, que estiverem dentro, perto do altar, não os que estão no pátio exterior. O que representa então que o pátio exterior, que seria a outra parte da reconstrução do templo de Salomão, essa outra parte estaria sendo pisada pelos gentios. Ou seja, tem uma igreja protegida pelo Senhor e existem os ímpios que estarão pisando Jerusalém. E Jesus havia avisado com relação a isso. Ele disse, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. Então, o que nós temos aqui? É a proteção de Deus para o seu povo e mostrando que a cidade santa, que a Jerusalém celestial, estaria sendo profanada, estaria sendo pisada pelos ímpios, pelos gentios. Amém? Isso é a primeira parte. E ele diz assim, continuando essa leitura. Eu darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de saco. Essas duas testemunhas, que o Senhor não diz quem são, que o Senhor não nomina elas, apenas dá as características e os poderes que elas teriam. Por isso, alguns estudiosos acreditam que elas seriam Moisés e Elias, porque Moisés representa a lei, Elias representa os profetas, mas a Bíblia nunca deixou nenhuma orientação para nós acreditarmos que essas duas pessoas poderiam voltar. Como, por exemplo, nos tempos de Jesus, quando ele disse que o espírito de Elias, porque eles achavam que João Batista era Elias, ele disse que Jesus disse, não, o espírito de Elias é que está sobre João Batista, mas não é ele. Então essa possibilidade é difícil da gente acreditar. Mas enfim, elas estão vestidas de saco, essas duas testemunhas. Essas duas testemunhas podem representar o Velho e o Novo Testamento. Essas duas testemunhas podem representar a igreja do Senhor Jesus. Enfim, separada, né? Dividida entre os judeus e os gentios. Mas seja lá o que for, são duas testemunhas que estarão dando testemunho do Evangelho, porque no capítulo anterior nós vimos o quê? Que João, ele comeu aquele livrinho, e ele disse que era necessário que aquele livrinho fosse profetizado, e que aquela missão que foi primeiramente dada a João, que foi o que estava tendo essa visão, que ela continuasse, ou seja, essas duas figuras, essas duas pessoas vestidas de saco, as duas testemunhas que diz essa palavra. Saco significa humilhação na presença de Deus.
significa o prostrar-se na presença de Deus, significa o estar na presença do Senhor por inteiro. E isso é o que elas vão fazer. E elas vão começar a profetizar na cidade santa. Profetizar o quê? O Evangelho. Com certeza, isso nós não temos dúvida. Seja o que for, o que elas representem, se representam a igreja ou se representam duas pessoas literais, na figura de Moisés e Elias, por quê? Pelo que elas vão poder fazer. A capacidade que elas têm de produzirem efeitos são semelhantes, de produzirem milagres e de fazer parar a chuva e etc., são semelhantes ao que Elias fez e ao que Moisés fez. Então vai prestando atenção. Ela diz, essas duas testemunhas, elas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Esses dois candelabros, as duas oliveiras e os dois candelabros, nós vamos ver uma citação disso no livro de Zacarias 4:6, que também fala da reconstrução do templo. Naquele tempo, ele estava pelejando nos tempos de Zorobabel e de Josias, ele estava pelejando e pretendendo fazer com que o templo fosse levantado. E essa palavra fica muito clara quando ele diz que não seria por força e nem por violência, mas seria pelo Espírito de Deus. E elas vão estar ali. E diz que se alguém quiser causar dano a elas, da sua boca sairá fogo que devorará os seus inimigos. Aí você pensa, nossa, vai ser que nem um dragão que vai soltar fogo? Não, a palavra de Deus explica isso, que a palavra de Deus é um fogo consumidor. Então, na verdade, aquelas palavras que eles vão estar proferindo serão tão tremendas, serão tão poderosas e serão tão reais, que aquilo vai calar no povo como se estivesse queimando eles por dentro. Então, é uma figura espiritual da palavra que queima como fogo, da palavra de Deus, que é um fogo abrasador, certo? E diz assim, e é assim que deve morrer qualquer pessoa que queira lhes causar dano. Então, ninguém vai se atrever a matar, a perseguir essas testemunhas. Sejam elas duas pessoas físicas que vão estar lá, ou seja a igreja do Senhor. Todo mundo vai temer, porque terá tanto poder derramado sobre a igreja nos últimos tempos, será tanto poder que tudo que nós dissermos, que tudo que a igreja profetizar, tudo que a igreja falar, vai acontecer. Como aconteceu nos tempos de Elias, como aconteceu nos tempos de Moisés. E ela diz assim, esses homens, as duas testemunhas, eles têm poder para fechar o céu, como fez o Elias, de modo que não chova o tempo em que eles estiverem profetizando. Então eles vão falar, ó, enquanto nós estivermos aqui profetizando, não vai cair chuva do céu. E assim vai acontecer. E eles têm poder para transformar água em sangue. Isso lembra Moisés. Parar o tempo e impedir a chuva, lembra Elias. Então o espírito deles é o mesmo, de Moisés e de Elias. Não quer dizer que sejam eles. Eu entendo assim. E tem poder para transformar água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, como fez Moisés. Feria com toda sorte de pragas. Cada vez que eles profetizavam, uma praga nova na terra. Uma praga nova na terra. Por isso, todo mundo teria medo de matá-los. Todo mundo teria medo de se aproximar e causar dano a eles. Até que a palavra permitisse que isso acontecesse, né? Quantas vezes eles quiserem, eles vão profetizar e vão mandar praga e vão mandar o céu fechar quantas vezes eles quiserem. Aleluia! Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, veja bem, quando o testemunho deles terminou. Ou seja, a missão da igreja terminou, o testemunho deles terminou, aí sim a besta que vem do abismo, porque até então eles estavam impedindo a besta de se manifestar. Agora, terminou o tempo e agora a besta sai do abismo e os atacará. E ela irá vencê-los e ela irá matá-los. Então aquela voz profética, aquela voz de pregação do evangelho que ecoou para todas as nações, sendo vista por todos, vai cessar.
E ele diz assim, os seus cadáveres, depois que eles forem mortos, seus cadáveres vão ficar expostos na rua principal da grande cidade, na cidade de Jerusalém, que figuradamente, é chamada de Sodoma e Egito. Por que Sodoma e Egito? Sodoma representa, para nós, como nós sabemos, né, significa a imoralidade sexual total. Sodoma é sinônimo de imoralidade sexual. E o Egito é o sinônimo de escravidão, ou seja, escravidão e imoralidade sexual. Por isso que figurativamente elas são chamadas de Sodoma e de Egito. Por quê? Porque as pessoas estarão presas ao espírito de Satanás e estarão cometendo muitas imoralidades sexuais, como nos tempos de Sodoma e Gomorra. Se é que isso já não está acontecendo, mas parece que vai piorar bastante. Durante 3 dias e meio, daí todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não vão permitir que sejam sepultados. Isso aí é a maior desonra que um judeu pode sofrer, é não ter seu cadáver sepultado, ficar exposto para os bichos comerem. Isso é uma desonra. É uma desonra da pior espécie que pode existir para um judeu. E é isso que eles vão permitir, que essas testemunhas fiquem expostas e não vão deixar elas serem sepultadas. Mas eles estarão comemorando isso, felizes. Nós demos jeito nesse povo que ficava falando, profetizando e falando essas verdades para nós. Eles dizem assim, ó, todos os habitantes da terra se alegrarão por causa deles. Vão comemorar a morte das testemunhas. Nós calamos a boca deles, nós fechamos a boca deles. Agora eles não vão mais ficar nos lembrando do nosso pecado, não vão ficar tirando verdades, não vão ficar apontando o dedo para o nosso pecado mais. Olha só, enviando presentes, eles vão comemorar tanto que uma nação vai enviar presente para outra não vai enviar. Olha, acabou, viu? Acabou aquela coisa de ficar profetizando contra nós, contra a nossa maneira de viver, contra o nosso jeito de ser, contra a nossa preferência sexual. Ninguém mais vai abrir a boca, porque nós calamos a boca das 2 testemunhas. Por isso que pode ser a igreja, né? Enviando presentes por esses 2 profetas, porque esses 2 profetas haviam atormentados que habitam na terra. Sabe o que é tormento? De gente falando na sua cabeça, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, para. Isso é um tormento para quem não quer abandonar o pecado. É um tormento. E essas 2 testemunhas iam ficar lá, ó, esses 1260 dias, né? Mas depois que a besta subiu do abismo, até o tempo que foi permitido que a besta subisse do abismo e conseguisse matá-los, eles ficaram expostos lá na cidade para que todo mundo visse. Eles comemoraram, ficaram felizes, mas depois de 3 dias e meio, o que aconteceu? Entrou neles o sopro de vida da parte de Deus e eles ficaram em pé. E um grande temor tomou conta daqueles que o viram. Acabou a festa, porque houve uma ressurreição, exatamente como a de Cristo. Depois de 3 dias e meio, aquelas testemunhas ressuscitam. E aí todo aquele povo que estava até então comemorando vai sentir temor. Vão ficar aterrorizados. Você ficaria, não ficaria? Então eles ouviram uma forte voz dos céus, como Jesus, né, quando foi batizado também ouviu, que lhes disse, subam para cá. Ele está convidando, subam para cá. Acabou seu sofrimento, acabou sua perseguição, acabou esse povo mau, esse povo ímpio que persegue a igreja, que quer destruir a igreja do Senhor Jesus. Vai ter descanso. E ele diz assim, subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem. E todos viram. Eles subiram numa nuvem enquanto seus inimigos olhavam. Você imagina isso? Seus inimigos estavam subindo numa nuvem, sendo arrebatados pelo Senhor. E eles foram obrigados a ver que aqueles que eles tinham matado verdadeiramente estavam profetizando a palavra de Deus, verdadeiramente estavam falando o verdadeiro evangelho, aquele que João engoliu no capítulo anterior, que você devia estar engolindo também se você fosse inteligente. Quanto mais eu leio essa palavra,
Quanto mais eu leio o Evangelho, quanto mais eu leio Apocalipse, quanto mais eu estudo, mais eu gosto de estar do lado que eu estou, do lado do Senhor que vai me proteger. Então, naquela mesma hora que eles são arrebatados, vai haver um grande terremoto. E 1/10 da cidade vai ruir. 1/10 da cidade, lembra que eles estavam em Jerusalém? 7.000 pessoas seriam mortas nesse terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados, é claro, e deram glória ao Deus do céu. Agora você vai dar glória ao Deus do céu, né? Precisou esperar, cumprir toda a palavra, toda a profecia. Aí eles ficaram com medo e deram glória. Aí o segundo ai passou, ele disse, mas o terceiro ainda virá em breve. O terceiro vai ser terrível, vai ser muito pior, porque é a 7ª trombeta. Até então não soou a 7ª trombeta, hein? Não soou ainda, que vai ser a pior de todas. Aí o 7º anjo tocou sua trombeta. E aí sim, houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por esse momento maravilhoso, esse momento grandioso que a igreja vai viver, esse momento tremendo em que todo olho verá e toda língua confessará, todo joelho se dobrará, que todos os reinos vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo e que ele reinará para sempre. Os 24 anciãos que estavam sentados no trono diante de Deus prostraram seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, que há de vir, que era, que és e que é, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. E aqui começa o reino do Cristo. Aqui verdadeiramente vai começar a reinar o Senhor Jesus. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os vivos e os mortos. Tempo de julgamento chegou. E de recompensares os teus servos. Aleluia! Recompensa para os servos, para aqueles santos que temem o seu nome. Pequenos e grandes, aleluia, pequenos e grandes, todos vão comemorar e vão começar a receber o prêmio pelo seu trabalho no Evangelho, pelo seu trabalho, pela sua crença, por ter dado crédito a essa palavra, por terem crido no Senhor até o fim, aleluia. Sofrerão tribulação, perseguição, serão mortos, atacados, de tudo quanto é coisa vão acontecer, mas no final a vitória é nossa, com certeza. Então foi aberto o santuário de Deus no céu. Imagina, o santuário de Deus se abre lá no céu para todo mundo ver. E ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpago, houve vozes, houve trovões, houve um terremoto e houve um grande temporal de granizo. Nessa época, meu irmão, você não estará aqui não. Nessa época você já vai estar nos céus com o Senhor, desfrutando daquele prêmio pelo qual você tem orado, pelo qual você tem crido, pelo qual você tem aguardado firmemente no Senhor. Continue firme, porque tudo isso aqui vai acontecer com certeza. Ninguém vai escapar desse julgamento, ninguém, nenhum único ser dessa terra vai escapar das mãos do Senhor. Então seja sábio, comece a comer esse livro, comece a desfrutar, comece a buscar o Senhor de todo o seu coração, porque essa sua vidinha aqui é muito passageira, é muito fútil, é muito fugaz. Ela vai passar como a erva. Cada dia que você levanta, você não sabe se você termina aquele dia aqui nessa terra ou não. Então seja sábio. Seja sábio. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sua sabedoria. Olhe para essa palavra, olhe para essas profecias. Nós vamos ver que tudo que já está acontecendo caminha para que o império do anticristo seja estabelecido aqui na terra, a moeda única, um único líder mundial, dominando todo mundo, conseguindo saber da vida de todo mundo, não deixando ninguém comprar nem vender se não se submeter ao regime dele, enfim. Tudo isso nós ainda vamos ver que vai acontecer. E hoje, mais do que nunca, nós sabemos que nós estamos na última semana de Daniel, porque todos esses acontecimentos estão muito palpáveis. Antigamente seria impossível você falar: como assim que uma marca é capaz de ser meu documento de identidade, que eu vou carregá-la no corpo e que todo mundo vai poder ter acesso aos meus dados pessoais através de uma coisa que vai estar no meu corpo instalada.
Hoje nós sabemos pela própria genética, nós sabemos pela própria informática, pela própria tecnologia, que tudo isso é muito possível, é muito palpável. Então, comece a dar ouvidos a essa palavra, se você tem temor no seu coração, e comece a viver esse evangelho, porque vale a pena, em nome de Jesus. Amém? Um abraço, e amanhã eu demorei para fazer esse capítulo, porque eu tava assim, não sabendo muito exatamente como falar. Eu espero ter esclarecido algumas coisas para vocês, mas vocês podem pesquisar mais, vocês podem, porque essa palavra aqui, ó, é inesgotável, hein? Inesgotável. Cada vez que eu lia, eu tinha uma nova revelação, uma nova visão, e até que eu falei, não, eu vou sentar lá na frente agora e vou falar o que o Senhor colocar no meu coração. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham recebido essa palavra, porque essa palavra é muito forte, de Apocalipse 11. Amanhã nós continuamos com o 12, que é ainda pior, que é a 7ª trombeta. Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com as pessoas que você ama. Um abraço e até amanhã.